Essa segunda questão da seletiva para o primeiro semestre de 2022 também é excelente. O examinador fala a respeito da metade de um cilindro circular reto de raio de base R. Então está aqui, né, eu fiz um cilindro circular reto com raio de base igual a R. Vamos admitir, para efeito de conversa, que esse plano da base é horizontal, portanto aqui a gente criou esse semicilindro a partir de uma seção plana vertical, né, passando aqui no centro da circunferência, né, do círculo da base. E esse sólido aqui da esquerda, ele é cortado por um plano inclinado de 45 graus em relação à base. Então está aqui, você tem um plano, digamos, laranja, que vai cortar esse sólido. Claro que durante a execução dessa intersecção, você vai ter aqui uma curva, que são os pontos em comum do plano laranja e da superfície lateral aqui desse semicilindro reto do lado esquerdo, né? E ele fala a respeito de um retângulo que pode ser formado a partir de um plano perpendicular ao plano da base, que interseccione esse sólido que a gente tem aqui ilustrado pelo examinador. Então a pergunta é, qual é a área máxima de um retângulo que pode ser construído dessa maneira? Ou seja, ele é vertical e ele ocorre, né, em alguma posição aqui que faz uma seção paralela, digamos, né, à reta diretriz aqui a reta definida por esse diâmetro aqui ilustrado na figura. Tá bom? Vai ficar mais claro à medida que a gente for desenvolvendo isso. Eu fiz uma nova figura. Eu percebi que no momento que você tem 45 graus, né, nesse plano inclinado, então é verdade que essa largura desse retângulo, que claro aparece também aqui no meio, ela tem a mesma medida que esse segmento que une o ponto médio desse segmento azul, que é a outra dimensão do retângulo, e o centro da circunferência de base. Por quê? Porque como aqui é 45 graus e aqui é 90, a gente tem aqui 45 e a gente tem um triângulo retângulo isósceles. Portanto, a altura W aparece também aqui, que eu coloquei aqui para vocês nessa figura, se referindo apenas ao plano horizontal aqui, tá bom? Eu defini aqui o eixo X, aqui o eixo Y, aqui eu coloquei a origem, nesse ponto. Claro que esse ponto é o ponto R0, porque é o raio dessa circunferência R, isso foi dado pelo examinador, positivo, claro. Você tem aqui o ponto simétrico, menos R0, e eles definem para algum X a determinar, e esse é o cerne do problema. Por exemplo, a gente escolheu o X aqui. Vejam, é um valor entre 0 e R no intervalo aberto. Então, para um X a ser determinado, a gente vai ter o Y correspondente, que é o W, e como a equação dessa semicircunferência é x ao quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado, no caso, para y aqui, maior ou igual a 0, se você isolar o y, você vai chegar exatamente nessa expressão, garantindo que esse ponto aqui é o ponto de coordenadas x e w, que é a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, garantindo que a área do retângulo, em função desse x escolhido, entre 0 e r, nada mais é do que 2x, que multiplica a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, que é o nosso w. Uma vez que eu consegui escrever o a em função do x, né, porque na verdade o raio é fixo, ele foi dado no momento que o cilindro original foi fixado, agora a gente precisa maximizar essa área em função da única variável que é x, portanto é um problema de cálculo 1, a gente vai derivar, igualar a zero para achar os pontos críticos, e a gente já sabe que um deles, pelo menos, está associado ao máximo da área por informação dada pelo próprio examinador. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada
de A em relação a X, da área em relação a X. Aqui eu aplico primeiro a regra do produto, né? Nas funções f de x igual a 2x e g de x igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Depois, em relação a g' de x, eu aplico a regra da cadeia. Então, essas coisas é importante vocês revisarem. E fazendo as contas e simplificando, eu chego nessa expressão que vocês podem, por favor, conferir. E igualando a zero, claro que eu tenho r ao quadrado menos 2x ao quadrado igual a zero. E com isso eu vou ter descoberto o único valor de x positivo, de 0 a r, que faz com que, digamos, a primeira derivada se anule. Para esse valor de x, a gente já sabe que a área vai ser máxima, porque é um ponto crítico e o examinador falou que é um ponto de máximo, e, portanto, basta substituir esse x na expressão da área para achar a área máxima. Isso eu deixo para vocês, substituindo esse x nessa expressão, nesses dois locais, vocês vão obter que o A vai dar exatamente r ao quadrado, garantindo que a área máxima para esses retângulos assim escolhidos é o quadrado da medida do raio da base do cilindro originalmente fornecido.